Nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos. Bem-vindo ao podcast da Rede de Repensadores, que está de volta para comemorar os 18 anos da Repense. Por isso, cada episódio traz 18 minutos de bate-papo com mentes incríveis, para inspirar e nos fazer repensar a sociedade. Nosso convidado de hoje é o Gil Giardelli, autor, palestrante, apresentador de programas, amigo de muitos anos, né, Gil? Muitos anos. É um dos grandes experts aí em tecnologia, transformação digital, robôs. Então, vamos refletir um pouquinho sobre a sua especialidade, sobre a sua trajetória, Gil. Como você explicaria para minha avó o que você faz? Puxa, obrigado, Otávio. Primeiro, 18 anos de Repense. Repense que é um marco na criatividade brasileira, mundial. Então, longa vida para o Repense. Uma honra ser um repensador e um grande amigo seu. Minha mãe às vezes me faz essa pergunta. Tecnicamente, eu sou um roboticista, um eticista, e estou trabalhando já há 15 anos nessa fronteira sobre o impacto da economia da inteligência artificial na sociedade, nos negócios, nas pessoas. Mas, em resumo, eu estou tentando fazer essa conexão entre os seres humanos e as máquinas inteligentes, e tirando esse conceito de que as máquinas vão nos substituir. Na verdade, elas vão nos tornar mais humanos. Os trabalhos repetitivos, eles têm que realmente deixar de existir, e a gente tem que ter trabalhos que faz parte da Repense, dos repensadores, a criatividade, a inovação, o pensar o futuro. Gil, achei interessante isso que você falou das máquinas ajudarem os seres humanos a serem melhores, né? Porque, na verdade, a gente vê muitas pessoas com muito medo da tecnologia, né? As pessoas com medo que a inteligência artificial roube seus empregos, né? É uma visão ainda quase competitiva e não tão colaborativa, né? Não chegando a tecnologia como uma extensão da minha pessoa, né? A tecnologia é ao meu favor, né? Ao meu serviço. Fala um pouquinho mais sobre isso. Otávio, vamos pegar alguns exemplos nos negócios, tá? Lá nós trabalhamos com robôs cachorros, né? Existe um grupo de trabalho aqui em São Paulo, no metrô de São Paulo, que durante a madrugada eles têm que tirar grandes ratazanas de dentro do sistema de metrô. Porque se você deixar essas ratazanas lá, no dia seguinte você pode ter uma linha inteira interrompida. Até então era um trabalho totalmente humano. Pessoas pareciam caçadores de fantasmas, igual caça-fantasmas, procurando esses ratos na madrugada. E agora você tem esses cachorros para chegar em locais onde era de difícil acesso para os seres humanos. Vamos pegar Blumenau. Blumenau é um dos grandes, onde nasceu a Hering, a Sulfabril, o maior polo hoje da América do Sul de malhas, né? Durante 4 gerações, as mães ensinavam para as filhas o ofício nobre de costureira. As últimas 3 gerações, as filhas falaram: quero ser publicitária, quero ser engenheira, quero fazer outras coisas, quero ter um café, não importa. Então não tem a mão de obra para trabalhar mais lá. E aí o que está sendo colocado? Está sendo colocado máquinas de costuras com inteligência artificial, pagam muito mais para aqueles operadores que operam várias máquinas, né? E você tem esse processo de aumentar a produção e tirar trabalhos que eram muito repetitivos. Para pegar um último exemplo, né, você tem agora as impressoras 3D de líquido de metal. A DHL e a FedEx estão trabalhando agora com centros onde você vai fazer a impressão do que você desejar, um tênis, um carro. O futuro nos fala sobre isso. E aí entra no futuro do trabalho. O desemprego tecnológico ele tem que ser debatido, mas na verdade está sobrando emprego no mundo. Que está tendo um problema do que se ensinou e do que se precisa no mercado de trabalho. Aqui no Brasil, estudos nos dizem que se a gente tivesse preparado as pessoas lá na primeira infância, hoje a gente teria mais de 22 milhões de empregos. Posso citar vários aqui do que está acontecendo. Mas a gente não preparou as pessoas. Então, o debate é sobre os empregos frágeis. Como é que foi essa tua trajetória? Como é que você chegou até aqui? Eu fui um menino muito curioso, nasci no centro de São Paulo. Minha piscina literalmente era o chafariz da Praça da Sé. E ali, né, minha mãe, uma mineira que veio para São Paulo ajudar na limpeza de casas,
meu pai um operário de fábricas, né? E ali e meu pai e minha mãe sempre me falavam, o que vai te levar para esse caminho da prosperidade, não só financeira, mas da prosperidade de vida, vai ser o estudar. E eles sempre deixaram claro que sempre eu teria ali um caderno, um lápis e uma borracha e uma roupinha limpinha para poder estudar. E eu me apaixonei por aprender, me apaixonei. O ofício de professor me escolheu muito cedo. Né, aos 18 anos eu já dava aula, não em universidades, eu dava aula num projeto social, antes dessa discussão, né, do social, do ESG, e eu fiquei apaixonado pela educação. E a educação me levou para escrever livros, ser professor, me levou para montar empresas de ponta, como agora tem uma empresa que fala de robótica no mundo. Agora a minha área ali, eu acabei de voltar de um summit de computação quântica em Tóquio, e fiquei impressionado, que eu imaginava o que ia acontecer daqui a 10 anos, está acontecendo agora. Então essa trajetória foi de todos os dias estudar. Tive você como um chefe fantástico, numa transição ali de comunicação, quando a gente começou a falar, né, não era nem falava-se marketing digital, falava-se meio marketing, que era prolongar o marketing direto. Então eu acho que eu tive essa sorte de ter boas pessoas, desde meu pai e minha mãe, desde ter você como amigos e essa rede de repensadores que ensina muito. Que bacana, Gil. Esses encontros da vida, né, eles marcam a nossa trajetória. Eu acho que as pessoas que a gente vai encontrando, elas vão moldando o nosso destino, né? E é interessante você falar isso, porque eu também, quando olho para a Repense e vejo o que a gente fazia no primeiro ano de agência, 18 anos atrás, e o que a gente faz hoje, são coisas muito diferentes, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, você que trabalha com tecnologia desde aquela época, né? Como é que foi essa evolução da tecnologia lá de 15, 18 anos atrás para os dias de hoje? Quais foram os marcos dessa evolução, na tua opinião? Eu acho que o primeiro marco eu tenho ali dentro quando era Repense e Grey Direct, né? Quando o grupo Grey falou assim, compramos uma empresa de disparo de e-mails lá em Nova York e agora vocês têm que fazer projetos aí no Brasil. E aí eu tive a felicidade de estar ali naquele e-mail naquela hora, né? E ali as pessoas, eu me lembro de um cliente nosso, não vamos citar o nome, que ele falou assim, vocês são malucos, as pessoas nunca vão querer receber e-mail, elas querem receber cartas com o nome delas, lembra as cartas personalizadas, que existem até hoje, mas... E aí a gente foi insistindo, então acho que esse é sempre esse olhar pioneiro. E uma coisa que me marcou muito foi quando... Também aí nos estudos eu tive a oportunidade de estudar no MIT e vi ali os primeiros robôs e comecei a ver aquilo que estava sendo estudado, né, desde os anos 50. Eu falei, um dia isso vai acontecer. Eu confesso que eu não imaginava que iria acontecer em 2024, 2023, 2022, eu achei que ia demorar mais. Aí de repente veio lá o SARS-CoV, o mundo mudou radicalmente e agora a gente vive uma nova era, né, de tecnologias. Então a primeira tecnologia era um disparador de e-mail. Olha só que não se falava a palavra marketing digital, fazia parte de uma ferramenta nossa do marketing direto. É verdade, Gil. E hoje a gente convive com tanta coisa, né? Tantas tecnologias e novidades. A gente está falando nunca se falou tanto inteligência artificial, né? Para o bem e para o mal, né? Tem as preocupações e tem as coisas bacanas em torno dela. As coisas desafiadoras como fake news, né? Como deep web, né? Olhando para tudo isso, Gil, como é que você vê o futuro? Assim, o que você acha quais são as suas preocupações em relação a esse futuro? E ao mesmo tempo, o teu entusiasmo, né? O que te entusiasma e o que te preocupa? Eu sou um otimista racional. Então, como otimista racional, a gente nunca teve um mundo tão bem. Tudo que tinha de erros, a gente está conseguindo resolver. Temos muito ainda, mas a gente vive talvez a maior janela da prosperidade da nossa humanidade em qualquer época do mundo. Se você pegar dados, é isso que nos mostra. Tem coisas erradas? Tem, mas a gente está resolvendo sobre isso. E o outro lado da preocupação é algo que acontece nos últimos 40 anos, muito forte, né? De um lado você tem uma sociedade que é uma sociedade totalmente da era do conhecimento, não é nem mais a era da informação acabou. Mas o outro lado dessa moeda se chama paixão pela ignorância, onde as pessoas, quando elas não compreendem o novo, elas tendem a ser a âncora daquele processo. E aí eu fui estudar muito a fundo sobre o fenômeno da paixão da ignorância. A partir dos 30 anos é natural que a sua parte frontal do cérebro se feche para o novo. Por isso que a minha geração, né, a nossa geração, gosta tanto de New Order e Paralamas do Sucesso.
porque a gente não se abre para o novo em todos os sentidos. E como a gente vive numa sociedade de muita inovação, a gente não pode achar só que a nossa sociedade estava certa, só olhar para nós com um olhar empático e achar que só nós éramos melhores do que as outras gerações. Eu acho que essa paixão pela ignorância, ela traz um fator que você falou sobre as fake news, que é o pior. Os nossos valores, né, ocidentais, gregos, romanos, como a democracia, são muito impactados. Por quê? Qualquer era da inovação é de ideias opostas que nasce a inovação, né? Os repensadores era isso, eram vários pensamentos, alguns não se conectavam, mas a gente chegava sempre num caminho do meio. E hoje a gente vive uma sociedade que ela está muito se eu não compreendo o seu ponto de vista, tende a me tornar o oposto e eu não quero mais te escutar. Isso é muito ruim. Como sociedade, a gente está vendo a nossa democracia tendo que ser repensada, a gente está vendo as nossas relações tendo que ser repensadas. Então isso é consequência dessa paixão pela ignorância. Quando você se relaciona com o meio corporativo, né, com as lideranças, com os CEOs, como é que você vê hoje no Brasil as lideranças das grandes empresas em relação a esse assunto? Como é que está? Quais são as principais angústias deles? O que você sente em relação a isso? Esses dias eu escutei de um C-Level que ele disse assim, olha, a minha empresa, uma grande empresa, não está inovando muito porque eu estou num processo agora, é um modo de sobrevivência. Eu preciso passar, o mundo inteiro está passando por 2 guerras, é um momento delicado da nossa economia. Então isso tira um pouquinho esse pensamento de futuro. Mas, como diz um professor, o futuro sempre chega. Ele já chegou, ele só está mal distribuído. Eu acho que a gente tem que pegar alguns exemplos de usar inovação, inteligência artificial para trazer conceitos para os negócios. Vamos pegar na área de alimentos. Existe uma empresa chamada Colossal Labs. Ela foi fundada há poucos anos e foi a empresa que mais teve investimento de dinheiro semente, de seed money, para começar uma empresa. Ela trabalha em 2 indústrias. Na indústria do que seria a fonte da juventude, onde o Ozempic é só a ponta do iceberg, e também ela trabalha em carnes cultivadas. Eles conseguiram, foi num processo de promocional, desenvolver uma almôndega feita de carne cultivada de mamute lanoso. Se você entrar agora em Colossal Labs, está escrito lá, nós estamos trabalhando na desextinção de 25 mil espécies. Só que quando você fala assim, está tão distante de esse conceito de mamute lanoso para os negócios, só que essa mesma empresa, junto com bioengenharia, conseguiu desenvolver um abacaxi, que ele é menos ácido, ele é instagramável, ele é cor-de-rosa, ele tem DNA de tangerina, de romã, e ele é considerado a fruta mais perfeita do mundo hoje. Igualzinho ao abacaxi. E hoje ela conseguiu aumentar, não aumentava as toneladas de vendas de abacaxi no mundo nos últimos 30 anos. E no ano que lançou, que foi ano passado, já aumentou em 25%. Agora, em 2024, caminha para aumentar em 40% de vendas. Então, é a inovação deixando nossos pratos mais instagramáveis, mais coloridos e trazendo mais vendas. E aí cada um vai ter que pensar como que é o impacto disso, né, nos seus negócios. E é difícil a gente pensar em tamanha evolução tecnológica com esses exemplos que você está dando e ainda existir tamanha desigualdade no mundo, né? Ainda existe, o mundo prosperou, mas ainda existe muito problema, né? Então que a gente consiga enxergar a tecnologia agindo em cima dos principais problemas da humanidade, né, Gil? Porque eles são emergentes, né? É por isso que nas minhas aulas, Otávio, eu falo muito sobre a sociedade 5.0. É um trabalho desenvolvido inicialmente pelo governo japonês, foi apresentado na penúltima cúpula do G20, das 20 nações mais ricas do mundo em Osaka, e é muito profundo. Ele diz em linhas gerais assim, precisamos cuidar do capitalismo, para o capitalismo não enlouquecer, e faz questionamentos até, como por exemplo, por que o mundo precisa de um trilionário na pessoa física? Será que ele não está começando a mostrar que está errado, né? Mas o capitalismo, ele tem seus erros porque ele é o sistema mais humano econômico. E ele diz assim também, ou o mundo será de todos ou não será de absolutamente ninguém. E aí o todos é muito interessante, porque no documento fala todos os terráqueos. Isso é uma mudança de mentalidade como nunca vi. A gente sempre falava de todos os humanos assim, e agora todos fazem parte, né, desse complexo lugar. E fala assim, educação de alto impacto desde a primeira infância. A gente olha muito para a China, acha a China muito inovadora, que ela é, mas o maior investimento dela é na educação de base.
no básico, no fundamental. Eles têm ali na sala de aula, dão bons professores, giz ainda, lousa. Eu visitei essas escolas. Em 70 mil escolas, além dos professores com giz e lousa, tem robôs, tem leitores de ondas cerebrais que conseguem ajudar a professora a dar um trabalho individual de casa personalizado para cada aluno. É a educação realmente personalizada. E com isso, eles estão dominando essa nova era que não são as máquinas inteligentes, são as pessoas. E então, esse desafio. E outro desafio, eu acho que é mundial. A gente vive uma pandemia de corrupção no mundo. Não estou falando só de política, em todos os sentidos, né? E uma das coisas que a gente diz na inteligência artificial, conhecida, nós temos 8 tipos de inteligências. Já se fala em 16, mas a inteligência humana mais difícil de entender é que está relacionada com o conceito de honestidade e de colaboração. Então, o que nos difere das máquinas é quando a gente é honesto e sabe colaborar. Coisas que estão sendo um pouco difíceis nos dias atuais. O que as empresas precisam repensar ainda em relação ao uso da tecnologia? Com essa nova era da economia da inteligência artificial, a gente está vivendo o que se chama o pânico tecnológico. Só para quem está nos escutando nesses 8 minutos, o maior exemplo de pânico tecnológico, na Expo Paris de 1900, chamaram 200 cientistas porque os líderes do mundo achavam que o mundo iria acabar atolado em fezes de cavalos em virtude do número de carroças, carruagens nas capitais europeias. Isso não aconteceu. Mas toda vez que tem uma mudança de era, tem esse momento do pânico tecnológico. Sempre aconteceu isso. E a gente está vivendo essa mudança de era. E aí está remexendo com a área de tecnologia. Nós não falamos mais de empresas divididas por departamentos, a gente fala de empresas, ecossistemas. Todos terão que ter a tecnologia, todos realmente vão ter que entender sobre a inteligência artificial. Você pode não gostar, mas você vai ter que usar ela para ter mais o que a gente chama liderança ambidestra, que é entregar o mês, o dia, mas também pensar no futuro. Então, a gente vive um momento que quase tudo que nós ensinamos ou aprendemos em doutorados, mestrados, MBAs de comunicação, de administração, nos dão ainda algumas respostas, mas a maioria das respostas são incorretas. E aí isso está fazendo todo mundo ter que voltar a estudar. Que o Gil, lá de 18 anos, entrando na faculdade, aquele Gil, daria esse conselho para o Gil de hoje? Eu acho que o único conselho, quando a gente tem muito... Isso é normal do ser humano, né? Às vezes a gente se perde um pouquinho nos nossos egos. E eu acho que o ego é o que pode segurar o crescimento de alguém. Ainda bem que eu despertei rápido para isso, porque a gente vai vendo coisas novas, vai achando que nós somos os mais inteligentes do que as outras gerações. E no final, eu acho que o único conselho que eu daria é: quanto mais a gente puder deixar nossos egos de fora, seja dos mundos dos negócios, da sala de aula, da relação da família, melhor ser humano nós nos tornamos. E é importante, eu acho que a ciência sempre nos traz isso. Existe uma fronteira de ciência agora, Otávio, que chama biologia da bondade. Onde as pessoas que mais vivem, que têm as vidas mais longas, mais longevidade, as pessoas que são considerados os super idosos, que são pessoas que passaram de 90 anos sem ter que tomar remédio, sem ter que ir para o hospital, todas elas têm algumas qualidades, que é gratidão, que é perdoar, que são coisas que parece que saíram de um livro de autoajuda, mas no final é muito do que é os repensadores, essa coisa de pensar na colaboração coletiva. E aí eu acho que eu diria pro meu Gil de 18 anos que nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos. Quando a gente entende isso, a gente para na Repense e nos repensadores. Maravilha, Gil. Obrigado. Obrigado, meu irmão.